A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que alegria estarmos juntos mais esse dia no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse tempo muito especial que o Senhor nos dá para juntos nós lermos a sua palavra. Isso tem sido uma bênção para nós, né? Estamos fazendo a leitura sequencial, estamos no primeiro livro das Crônicas, lendo a respeito das genealogias. Começamos com Adão no primeiro versículo desse livro e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 3. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. Vamos continuar a leitura das genealogias e hoje nós vamos ler a respeito dos filhos de Davi, a genealogia de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Amon de Abinoam, a Jezreelita, e o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliade, e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho, Sealtiel. E os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias e Selomite, sua irmã, e Azuba e Obel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe e Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foram Semaías, e os filhos de Semaías, Atuz e Igeal, e Barira, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Aziricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7. Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 3 e já vamos prosseguir no capítulo 4 com os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram
Pérez e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Aumai e a Laade. Essas são as famílias dos Zorotitas. E estes foram os filhos do pai de Etão: Jezreel e Isma e Idibas, e era o nome de sua irmã Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Técoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Jezoar e Etinã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustres do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Betrafa, e a Peséia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Canas, Otiniel e Seraías, e filhos de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elã e Naã. E os filhos de Elá, a saber, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, e Zifa, e Tíria, e Azareel. E os filhos de Ezra, Jéter, e Mered, e Éfer, e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemo. E sua mulher, judia, gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemo, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon e Rina, e Benanã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Os filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa, e as famílias da casa dos obreiros de linho em casa de Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafe, que dormiram sobre os moabitas, e Jazubilém. Porém, estas coisas já foram antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei da sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mebizão,
e seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho Zacur e seu filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família não se multiplicou tanto como os dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moluda, e em Azar-Sual, e em Bilha, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Birer, e em Saarim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai e Jaacoba, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até ao dia de hoje. Amém, irmãos? Essa leitura foi mais longa, né? Prosseguimos aqui a leitura de 2 capítulos nesse episódio. Lemos o capítulo 3 e o capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas. Estamos vendo aqui as genealogias. Então, no próximo episódio, nós vamos prosseguir no capítulo 5. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.